Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje, que é a terceira das nossas aulas sobre os verbos separáveis do alemão, eu vou ensinar para vocês o prefixo aus e vários verbos com esse prefixo. A aula está incrível, super completa, então já deixe a sua curtida, se inscreva no canal ativando o sininho para não perder nada do que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar! Na aula de hoje, nós vamos aprender vários verbos que têm como prefixo aus. São verbos separáveis. Se você não conhece os verbos separáveis, não entende a dinâmica por trás dos verbos separáveis, é muito importante que você tenha assistido, pelo menos, a primeira aula desse curso completo de verbos separáveis. Eu deixei a playlist aqui na descrição do vídeo. Então entra lá na playlist e assiste pelo menos a primeira aula que eu explico para você o que são os verbos separáveis. Depois você volta para cá. Vamos lá. O que o prefixo aus traz como ideia? O que ele passa para a gente? Qual é a ideia que ele passa? Ele pode dar a entender que você está falando de um movimento para fora. Pode ser algo literal, alguém literalmente saindo, ou algo figurado, tá? Também ele dá a ideia de algo que é feito até o fim, algo que foi assim feito até a exaustão, tá bom? Então a finalização de algo, a completude de algo. Ou então ele dá a ideia de desligar, principalmente dispositivos eletrônicos ou fontes de luz. Seguindo adiante, nós vamos ver aqui alguns verbos comuns com esse prefixo. Temos o ausgehen, que significa sair, no sentido de sair para se divertir, tá bom? Olha só, gehen significa ir e aus dá essa ideia de para fora. Então, sair para fora, né? Ir para fora seria sair, tá bom? Mas, como eu falei para vocês, com não a ideia necessariamente de deixar algum lugar, mas sim de sair para se divertir. Olha o exemplo. Wir gehen heute Abend aus. Nós vamos sair hoje à noite. Outro verbo também é aussehen, que a gente usa o tempo inteiro, tá? Sehen quer dizer ver e aus dá a ideia de para fora, algo que as pessoas conseguem ver, o externo, ou seja, a aparência. Então, ele vai significar parecer ou ter determinada aparência. Por exemplo, quando eu falo que alguém parece cansado, né? Olha só, sie sieht müde aus. Ela parece cansada. Se eu falasse assim, ela tem aparência bonita, eu falaria assim, sie sieht schön aus. Ela está com aparência bonita. Ou então, se eu falasse assim, ela parece rica, eu falaria, sie sieht reich aus, tá bom? Então tem a ver com a aparência. Outro verbo também que a gente usa o tempo inteiro é aussteigen. Esse aus dá a ideia também desse movimento para fora, significa sair, descer ou desembarcar de um veículo. Precisa ser veículo, tá? Então, olha só, ele desce na próxima parada. Er steigt an der nächsten Haltestelle aus. Então, ele está saindo ali de um meio de transporte, de um veículo, ok? Então, aussteigen, na hora de conjugar, a gente joga o prefixo lá para o finalzinho e ele acaba ficando na última posição da frase. Er steigt aus, ele desce, ou ele sai de um meio de transporte, ou ele desembarca. Próximo verbo, ausmachen, que significa desligar, tá? Kannst du bitte das Licht ausmachen? Você pode, por favor, apagar a luz? Por que aqui o ausmachen está com prefixo aqui juntinho do verbo? Porque no caso, gente, aqui ele está no infinitivo, né? Olha, até no português também está no infinitivo, apagar. Por que está no infinitivo? Porque aqui eu tenho a presença de um verbo modal, né? Kannst du ausmachen, né? Você pode apagar. O kannst é que está sendo conjugado e não o ausmachen. Se eu falo assim, eu apago a luz, aí sim eu estou conjugando. Então, ich mache das Licht aus. Mas neste caso aqui, o verbo está no infinitivo, tá bom? Uma curiosidade para vocês também, nós usamos o verbo ausmachen no alemão para dizer combinar alguma coisa, tá? No sentido de combinar de sair, a gente também usa o ausmachen, só que é um uso coloquial, eu não coloquei aqui para vocês para não confundir, tá bom?
Vamos lá, número 5, ausfüllen, que seria preencher formulário, documento, pode ser tanto na internet quanto um formulário, por exemplo, de papel. Então, por favor, preencha este formulário. Em alemão seria assim: Bitte füllen Sie dieses Formular aus, tá? O füllen sozinho, ele seria preencher, mas, por exemplo, um líquido que preenche uma vasilha ou preenche, então, uma bacia, alguma coisa assim. Agora, ausfüllen seria preencher mesmo no sentido de colocar o texto ali naquele documento ou naquele formulário. Então, outro sentido, tá? No português a gente usa o mesmo verbo, no alemão a gente usa o prefixo aus para fazer essa diferenciação. Número 6, ausziehen. Esse é um verbo que tem dois significados completamente diferentes. Veja, quando eu falo ziehen, eu estou falando puxar. Quando eu tiro uma roupa, eu puxo a roupa e o aus, ele dá a ideia de movimento para fora. Então eu puxo a roupa e faço o movimento para fora do corpo, por isso que é tirar a roupa. Agora, ele também significa quando a pessoa ela deixa uma casa ou um apartamento, ela sai de um imóvel, tá? Quando ela se muda. Eu não vou colocar aqui sair de uma casa, não, vou falar sair de um imóvel, tá? Porque pode ser um apartamento também. Então, quando a pessoa está saindo, a gente fala ausziehen. Depois eu vou ensinar para vocês que nós temos o verbo mudar-se, mas no sentido de entrar em um imóvel. Aí, neste caso, é einziehen, tá? Então, ausziehen, ir para fora de um imóvel também. Olha só, ich ziehe meine Jacke aus. Es ist warm. Eu tiro meu casaco, está quente, tá? Então, ziehe aus, eu tiro, né? Ich ziehe aus. Depois, Sie müssen aus der Wohnung ausziehen. Eles têm que se mudar ou sair do apartamento, tá? Neste caso, gente, tem que tomar muito cuidado, porque no alemão nós temos uma preposição que é aus. Aus significa de, tá? No sentido de qual origem, de onde eles estão saindo. Eles estão saindo do apartamento. Esse do seria o aus, tá? E depois eu vou mostrar para vocês em um outro exemplo que o aus também pode significar outra coisa. Então, muito cuidado para não confundir o aus preposição com o aus que seria o prefixo, tá? Principalmente quando esse prefixo não vem aqui junto com o verbo, quando ele vem separado, igual tem aqui em cima, tá? Mais para frente tem um exemplo que isso fica mais claro. Muito cuidado, são duas coisas completamente diferentes. Aqui nós temos um prefixo, aqui nós temos um prefixo, que embora esteja no final aqui da oração, continua sendo um prefixo, você pode entender também como uma partícula, e aqui é uma preposição, são coisas completamente diferentes. Combinado? Depois, ausprobieren, experimentar ou testar. O que acontece? No alemão, o verbo probieren significa experimentar, mas é experimentar alguma coisa no sentido de comer ou beber alguma coisa. Ausprobieren seria experimentar no sentido de testar uma novidade, fazer pela primeira vez, tá? Ter uma experiência. Então, esse ausprobieren não é provar de provar uma comida, seria só probieren. Neste caso, eu quero testar alguma coisa, experimentar uma coisa que não seja comida ou bebida. Por exemplo, uma receita. Quero testar essa nova receita. Ich möchte dieses neue Rezept ausprobieren. E por que aqui ficou com o prefixo juntinho do verbo? Porque também aqui eu estou com o verbo o quê? Não conjugado. O verbo está no infinitivo, porque eu tenho um verbo modal, né? Então aqui nem é quero, eu diria assim, eu gostaria de, acho que fica melhor. Eu gostaria de testar essa nova receita. Ich möchte dieses neue Rezept ausprobieren. Depois, ausschalten, que aí seria assim, desligar um equipamento ou aparelho eletrônico, tá? Schalten tem a ver com como se você tivesse um relé. Esse relé, o verbo schalten seria você trocar o relé de posição, ligado, desligado. Isso seria schalten, tá? Que seria literalmente trocar. Até trocar de marcha também a gente fala schalten. É basicamente você trocar de um estado para outro. No caso, você está trocando de estado para o estado desligado. Aus dá a ideia de desligado. Então seria desligar. Du sollst den Computer ausschalten, bevor du gehst. Você deve desligar o computador antes de sair.
Agora, no caso aqui eu tenho um verbo modal, então aqui esse verbo está no infinitivo, né? Desligar. Se eu falasse assim, eu desligo o computador, como que ficaria? Ficaria assim, ich schalte den Computer aus. Aí o prefixo ia lá para o final, tá bom? 9. Auswandern. Seria emigrar. Cuidado, não é imigrar. Imigrar seria einwandern. Aqui nós temos auswandern, que seria sair do país de onde você tem origem. Você está mudando para fora do seu país, saindo do seu país, tá bom? Então, olha só. Viele Menschen wandern aus wirtschaftlichen Gründen aus. Olha o que eu tenho aqui, duas palavras aus. E era esse exemplo que eu queria mostrar para vocês, tá? Aqui no caso, eu tenho wandern aus, que seria, né, o verbo auswandern conjugado. Quando a gente conjuga, o prefixo vai para o final da oração. E aqui eu tenho uma preposição. A preposição aus pode significar de, para dizer assim, a origem de alguma coisa. Quando eu falo, por exemplo, eu venho do Brasil, eu digo ich komme aus Brasilien. Não tem nada a ver com esse aus aqui, são duas coisas completamente diferentes. Aqui é um prefixo separável e aqui é uma preposição. Só que no alemão, quando a gente quer dizer a razão de alguma coisa, um motivo, a gente usa esse aus preposição. Por exemplo, por razões econômicas. No português, a gente usa o por, tá? No alemão, a gente vai usar o aus. Então, razões econômicas, wirtschaftlichen Gründen. Se eu falasse assim, por pobreza, tá? Pobreza em alemão é Armut. Então, eu falaria aus Armut, tá? Então, tem que saber diferenciar os dois, tá, gente? Não confunda, não coloque nos comentários, Alex, por que que tem um aus ali e tem um aus aqui? Quer dizer que você não prestou atenção na aula, hein? Expliquei aqui para vocês várias vezes. Aus preposição, diferente de aus partícula ou prefixo separável. Combinado? E o nosso último exemplo seria o verbo ausreichen, que seria ser suficiente, tá bom? Então, olha só, das Geld reicht nicht aus, quer dizer, o dinheiro não é suficiente. Então, aqui, olha, ausreichen está separado, por quê? Porque aqui é um prefixo separável, tá? Se eu fosse falar assim, o dinheiro não vai ser suficiente, neste caso, o ausreichen ficaria no infinitivo. Das Geld wird nicht ausreichen, tá? Por quê? Porque eu tenho um verbo auxiliar que é o werden. Neste caso aqui, como eu estou conjugando ele, ele fica dessa maneira, tá bom? Die Rechnung zu bezahlen. Zu indica a finalidade, que seria esse para. Die Rechnung, a conta, e bezahlen, pagar. Certo? E com isso, nós terminamos mais uma aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, escrevam um comentário para eu poder saber. E a gente se vê na próxima aula. Até lá! Tschüss!